continuando, então a tabela finaliza dessa forma. Então, depois que eu empilhei os 5, né, aí eu posso fazer a redução, então vou desempilhar os 3 itens que foram empilhados, aí eu vou para o estado 0. Estando no estado 0 e tendo um S, então eu faço o desvio para o estado 1. E aí no estado 1 eu posso aceitar. O estado 1 representa que eu consegui chegar no símbolo inicial, então eu aceito a minha linguagem. Essa aqui é a tabela que de fato vamos colocar no algoritmo. Então é a tradução do autômato, né, para a tabela de transição. Então aqui eu tenho os estados, né, todos os estados do meu autômato, e aqui a transição que vai ser feita. Então, estado 0, se eu vejo um A, eu faço um Shift 2. Então eu coloquei o S para representar que aí eu transfiro 2 para a pilha. E se for uma redução, eu coloquei um R. Então no estado 3 e tem um B, né, o follow do S é o B, então eu posso fazer uma redução. E aqui ele está reduzindo o C, né? Então ele só desempilha apenas um elemento. O GoTo, como eu falei antes, né, então ele vai indicar aquele desvio que deve ser feito e vou colocar um elemento na pilha para indicar aquela derivação que foi feita. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz a redução para o S do C, que eu desempilhei o 3, eu voltei para o estado 2. Então, quando eu estiver no estado 2, eu tenho que fazer o desvio para o 4, para indicar que eu fiz aquela redução de um S. Então, lá na minha pilha, na minha tabela GoTo, né, lá no estado 2, eu vou colocar que eu tenho um desvio para o estado 4, indicando que eu tenho, então, aquele visto um S. E o outro desvio que eu tenho diferente é quando eu fiz essa redução aqui, que eu fiz a redução para um S do A, S, B. Então, eu desempilhei 3 elementos, voltei para o estado 0. Então, estando no estado 0, eu tenho que desviar para o estado 1, para indicar que eu terminei de ler. Então, aqui eu vou fazer quando eu estiver no estado 0, eu vou fazer o desvio para o estado 1. E aí no estado 1, se não tiver mais nada na entrada, né, o cifrão aqui representa isso, eu vou aceitar a linguagem. Esse algoritmo Shift Reduce, o SLR, ele tem um problema de conflitos. Que são esses conflitos? São momentos que ele não sabe que decisão tomar. São dois tipos de problemas, de dois conflitos que ele pode ter. Shift Reduce e Reduce Reduce. O Shift Reduce é quando ele não sabe se tem que reduzir ou se tem que transferir. E o Reduce Reduce ele não sabe por qual produção ele deve fazer a redução. Nessa gramática que eu fiz de exemplo, não tem nenhum dos dois problemas. Né, mas esses problemas aconteceriam quando eu tenho mais de uma opção aqui. Né, quando, por exemplo, nesse conjunto de itens aqui, além de eu ter esses A.S e o ponto no início, eu tivesse um elemento também com ponto no final. Então, eu não saberia se eu deveria transferir, né, continuar o caminho, ou se eu teria que reduzir. E o reduz é quando eu tenho mais de uma redução no mesmo item, né, mais uma opção de redução para um não terminal diferente. Como é que resolve esse problema? Usando o conjunto de follows. Então, no momento de fazer redução, eu vou verificar se aquele elemento que está na entrada está no conjunto de follows daquele não terminal que eu quero reduzir. Se ele estiver, eu faço a redução. Se ele não estiver, eu não reduzo. Eu não implementei isso nesse momento por não ter esse problema ali na gramática, mas na próxima versão a gente inclui. É muito simples, a gente só inclui mais uma tabela ali no nosso algoritmo para ser verificada no momento de fazer a redução. Então, o exemplo aqui, né, do S, né, só tenho esse não terminal, os follows de S seriam o B e o cifrão, né, o cifrão porque o S é o símbolo inicial da gramática, então o que vem depois do S seria o final de linha, né, o cifrão. E o B, pode vir depois do S. O algoritmo. Então, o algoritmo ele fica bem simples, né? Então esse aqui é o algoritmo do analisador Shift SLR. Eu implementei aqui em Python exatamente como eu passei no modelo do slide para vocês. Então aqui em cima eu tenho as minhas duas tabelas, né, a Action e a GoTo. A tabela Action então está igual no slide, então eu tenho aqui o estado em que eu estou e a entrada e aí qual é a ação que deve ser feita.
O S aqui representa, então, que tem que empilhar, né, o shift, e o R aqui representa que tem que reduzir. E o número aqui depois do R, ele é um número de itens que tem que ser desempilhados quando faz a redução. Então, aqui no algoritmo, ele tem essas 4 situações, né? Ele primeiro verifica com o topo da pilha e com a minha entrada, né? A primeira posição da minha entrada, se for um S aqui, né? Começar com S, então eu vou empilhar aquele item. Incremento aqui meu contador para avançar a minha entrada. Se então aquela ação for uma redução, então eu vou pegar lá a quantidade de elementos que eu tenho que desempilhar e vou desempilhar esses elementos. Depois eu vou empilhar o elemento lá da tabela de desvio, go-to. Então, eu pego o estado que ficou no topo da pilha e consulto lá naquela tabela. E aí eu empilho esse elemento aqui, esse desvio. Se não for nenhuma dessas 2 situações, então pode ser a situação de aceitar, né? Então ele terminou e aí ele aceita. Fora isso, pode ser algum erro, né? Alguma coisa que ele não encontrou aqui na tabela alguma posição, né? Daí é um erro. Né? Então ele pega aqui o erro que pode ter acontecido. Inicialmente, o algoritmo então, ele inicializa a pilha com o cifrão para marcar o final da pilha e o estado 0. Né? Então o algoritmo começa nesse estado. Então eu vou executar aqui para mostrar um exemplo. Então eu vou colocar aqui a entrada ACBB, que é uma entrada válida, e a linguagem aceita. Vou executar novamente aqui com uma entrada inválida, por exemplo, ACBB. Esse é uma linguagem que ele não aceita. Então, é esse o exemplo, né, exatamente como foi apresentado em aula. Esse algoritmo aqui não varia, né, o mesmo, qualquer gramática que eu queira implementar, a única coisa que a gente tem que variar, dependendo da gramática, são as nossas tabelas de transição e de desvio. Então, era isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.